segundo bimestre, aula 91. Trabalho no campo e na cidade. Conteúdos: verbo, primeira conjugação, multiplicação de frações, ambientes aquáticos e terrestres. Habilidades: conjugar corretamente verbos, efetuar multiplicação de frações, conhecer as características dos ambientes aquáticos e terrestres. No nosso momento Ler para Ser Mais de hoje, nós vamos trabalhar os ambientes aquáticos e os ambientes terrestres. Nós vamos iniciar agora com o vídeo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção às características de cada um desses ambientes, né? São muitos os fatores que os diferenciam. Então prestem aí bastante atenção que nós retornamos já já. Vocês viram aí então um pouco do ambiente terrestre, né? E vocês podem notar que mesmo dentro, nós estamos vendo aí vários ambientes terrestres, né? Mas mesmo dentro desse ambiente, nós temos características totalmente diferentes, né? Influenciadas, lógico, que pelo relevo, pelo clima da região, mas nós vamos ter aí uma biodiversidade enorme, né? Que nós podemos notar só no ambiente terrestre. Imagina comparando o ambiente terrestre com o ambiente aquático.
No final da leitura do texto, nós vamos ver um pouquinho do ambiente aquático também, para vocês verem as maravilhas que nós temos na nossa natureza, também nesse ecossistema aquático, ok? Então vamos fazer, como nós sempre fazemos, a leitura do texto do Ler para Ser Mais. Esse texto é um texto também informativo, né? Por quê? Porque ele traz informações para vocês das características desses dois tipos de ambiente. Em seguida, nós vamos ver o vídeo e aí nós retornamos conversando um pouquinho sobre isso. Então, na Terra existem várias formas de vida. São milhões de seres vivos diferentes, todos adaptados aos seus ambientes. O ambiente é tudo o que cerca ou envolve os seres vivos e as coisas. O ecossistema é o conjunto formado por todas as comunidades que vivem e interagem em uma certa região, e pelos fatores abióticos que agem sobre essas comunidades. Vale citar que a base de um ecossistema são os produtores, que são os organismos que fazem a fotossíntese, usando como matéria-prima essencial a água, a luz e o gás carbônico. O bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que atuam de maneira estável. Formados por seres vivos, eles desempenham um papel importante para o homem e a vida na Terra. Então, os ecossistemas são conjuntos formados por todas essas comunidades que vivem e interagem em uma determinada região. Quais são os tipos de ecossistemas? Hoje nós vamos conversar aí sobre o ecossistema terrestre. Em nosso país, temos vários ecossistemas terrestres, como, por exemplo, a Amazônia, a Caatinga, os campos do sul do Brasil, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Mata de Araucárias do Brasil, a Mata de Cocais e o Pantanal. Também temos aí os ecossistemas aquáticos. Nos ecossistemas aquáticos, encontramos os costeiros, manguezais, restingas, sapais e os oceânicos. Podemos dividir o ecossistema aquático em marinho ou de água doce. O marinho inclui o oceano e o mar. Já o ecossistema de água doce é fundamental para os animais, as plantas e as pessoas que vivem em todo o seu redor. Vale ressaltar que a fauna dos rios compreende anfíbios, peixes, além de uma variedade enorme de animais invertebrados aquáticos. Os rios e suas planícies de inundação, as margens, sustentam ecossistemas valiosos e variados, não apenas pela qualidade da água doce para o devido suporte da vida, mas para os muitos insetos e plantas que sustentam e ainda que formam a base da cadeia alimentar. Muitas vezes, o ser humano modifica os ambientes para, por exemplo, construir cidades. Quando isso é feito sem os devidos cuidados, pode-se colocar em perigo o equilíbrio da natureza, pois plantas e animais morrem e o solo se desgasta. Então, esse foi o nosso texto aí sobre os ambientes terrestres e aquáticos. Agora, vamos ver aí um pouquinho dos ambientes aquáticos.
olha que beleza, né, gente? Que diversidade. Então, nós vimos que apesar desses dois ambientes, né, terem aspectos bem diversos, bem diferentes, e dentro deles mesmos, né, dentro dos próprios ambientes aquáticos, nós vamos perceber enormes diferenças entre um e outro, né? Já podemos perceber exatamente a diferença, porque o próprio ambiente aquático ele já se subdivide, né, no de água doce e lá no que é formado pelos oceanos e pelos mares, que é o marinho. Então já tem, né, uma biodiversidade completamente diferente só pelo fato de um ser água doce e o outro ser água, né, marinha lá. Então vamos voltar um pouquinho ao texto, só para a gente conversar um pouquinho sobre alguns aspectos. Tanto os ambientes terrestres quanto os ambientes aquáticos sofrem aí a influência, né, do ser humano e às vezes, lógico, para construir cidades, mas se não houver um planejamento, né, um pensar sobre essa modificação, causa sérios danos ao meio ambiente. Então é necessário planejamento aí para que nós não possamos perder essa biodiversidade tão grande que nós temos, né, que foi visto aí tanto no ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Então vamos agora ao nosso Fazendo e Aprendendo para ver o que vocês vão fazer de atividade. Divida a turma em 3 grupos. Cada grupo vai compor um cartaz com as características do ambiente aquático, terrestre e o construído pelo homem. Tá? Então, os 3 grupos, cada grupo vai fazer de um ambiente. Usem a criatividade, compondo o cartaz com desenho, colagem. Pode usar aí a criatividade, as artes visuais que vocês quiserem para compor esses cartazes, ok? Então, vamos agora ao nosso Fazendo e Aprendendo. Utilizando as terminações do verbo cantar, conjugue o verbo falar. Né? Você vai colocar aí os pronomes pessoais e vai conjugar o verbo falar no presente, no pretérito e no futuro. Em seguida, vocês vão fazer aí a número 2, onde vocês vão escrever a pessoa, ou seja, você vai dizer se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, e o número dos verbos. Você vai dizer se é a primeira pessoa do singular ou do plural, ok? Os alunos cumprimentaram a professora. Os alunos, aí no caso, eles. Então, eles cumprimentaram a professora. Esse verbo aí, então, ele está em que pessoa e em que número? Você vai colocar. André levou seu irmão à escola. Ele levou seu irmão à escola, ok? E a letra C, eu, Pedro e Alice jogamos basquete. Eu, Pedro e Alice, forma qual é a pessoa que é representada por eu, Pedro e Alice? Nós, né? Então, nós jogamos basquete. Qual é a pessoa e qual é o número? Conto com a presença de todos vocês amanhã. Um grande abraço para todos.